bem-vindo à terceira edição deste podcast especial A Voz do Conhecimento, de inteira responsabilidade da Escola Superior Técnica de Saúde do Banco. Boa noite, bem-vindo, puxe a sua carteira mesmo, pega a sua lapiseira, um caderninho para fazer anotações, que hoje será um programa inesquecível, porque vamos aprender muita coisa que mudará a nossa sociedade e a nossa vida em particular. O nosso tema para hoje é os desafios dos profissionais de saúde na prevenção do surto da cólera. Estamos a viver neste momento, mais uma vez, o surto da cólera preocupante, com números alarmantes e com a probabilidade de se estender para várias províncias do nosso país. Começou em Luanda. Aqui já temos alguns casos e mais dados teremos ao longo do nosso programa. O que é que você pode fazer para melhorar, para evitar que esse surto se espalhe para a sua casa, para a sua comunidade? É o que você vai aprender se continuar do outro lado até no finalzinho do nosso programa. Os meus convidados de alto nível, e hoje nós não vamos fugir à regra. Eu vou começar mesmo por apresentá-lo. Está conosco o chefe de saúde pública do Gabinete Provincial de Saúde Pública na província do Huambo, é o Dr. Valentim Catolo. Doutor, boa noite e bem-vindo ao nosso programa. Desde logo agradecer por este belíssimo convite. É um prazer ter o doutor aqui e está conosco também a doutora Benedita Aurora Daniel. Ela é médica especialista em pediatria e presidente da Ordem dos Médicos de Angola, na província do Huambo. Certo, doutora? Certo, sim. Olá, boa noite a todos os presentes que nos acompanham nesse momento pelo Grupo Tua Pandula. Muito obrigada pelo convite e estamos cá para isso. Sim. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Está conosco também, ele é de casa, é o nosso querido professor Arthur Vinama. Professor, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Boa noite para o pessoal que nos assiste. Boa noite para os meus colegas de painel. Que sinto-me um embrião no meio de duas figuras grandes aqui do AMO, o Dr. Valentim e a Dra. Benedita. É um prazer e uma grande honra. Boa noite. Exatamente. Nosso amigo, o nosso lema aqui você já sabe: ciência, consciência e humanismo. E convidamos-te também a curtir, comentar e compartilhar esta live para que outras pessoas juntam-se a nós e juntos podemos conversar e aprender muitas coisas boas. Vamos começar a nossa conversa. Se a memória não me falha, meus convidados, a última vez que nós tivemos um surto de cólera no nosso país foi em 2017. Uma pergunta aberta, quem quiser responde mesmo já. Por que este surto voltou ao nosso país? O que é que aconteceu? O que é que não fizemos bem? Muito boa noite. Vamos fazer uma nota introdutória daquilo que é a nossa temática problemática atual e atuante. É para dizer que, na verdade, os surtos de cólera têm sido cíclicos a nível mundial. Isto dificulta de que maneira ou então compromete aquilo que tem sido o desempenho do próprio Sistema Nacional de Saúde. Nos últimos 5 anos, 30 países ficaram afetados de cólera, sobretudo em 2022, em que desses 30 países que ficaram afetados de cólera, destaca-se de facto o continente asiático e o africano. Em 2022, o mundo reportou perto de um pouco mais de 1 milhão de casos de cólera. E deste número, perto de 2050 resultaram em óbitos. Em 2023, o mundo voltou a reportar um pouco mais de 879 mil casos de cólera, e desses, em 2023, o mundo reportou menos casos e mais óbitos em comparação a 2022. Para aquilo que é a nossa realidade, isso é no contexto global, e para aquilo que é o contexto da Angola, nós também temos uma nossa história. Na verdade, o país tem vindo a reportar cólera de forma muito frequente desde 87 até 1995. O país tinha registrado perto de 90 mil casos de cólera,
esses casos chegaram a afetar maioritariamente as províncias próximas da costa marítima. E desses casos, perto de 4.500 óbitos Angola registrou. Em 2011, o país registrou um pouco mais de 2.000 casos e tivemos 181 óbitos. Em 2016 e 2017 tivemos, de facto, 252 casos e desses 11 resultaram em óbitos. O último surto, de forma isolada, ocorreu em 2018 na província do Uís. Na província do Ambo, nós também temos a nossa história. O último surto, na verdade, foi no período de 2013 a 2014, quando tivemos este surto, onde o epicentro foi o município do Ambo, particularmente os bairros do Benfica, a Rua do Comércio e o Bom Pastor. Nessa altura, o bairro do Benfica assumiu na ordem de 75%. E logo, em qualquer surto, nós precisamos tirar lições. É ver o que é que na verdade terá falhado, o que é que podemos aprender com isto, para que situações de gênero, na verdade, não voltem a acontecer. E é assim que agora, para o Ambo, para Angola, para 2025, o primeiro surto foi anunciado em 7 de janeiro. Mas para não monopolizar o debate, em nota... O que está acontecendo neste momento, neste ano de surto, só queria perceber, já que o doutor dizia que devemos tirar dos surtos anteriores experiências para não voltar a passar. Volto à minha questão anterior. O que é que faltou? Na verdade, os problemas estão identificados, mas não vamos monopolizar o debate. Não, Estamos aqui. Doutor, como Bem, chefe do gabinete, o que é que faltou? na verdade, é importante darmos a conhecer que o ambiente tem estado bastante comprometido. Ou seja, o saneamento é fundamental e tem vantagem. Quando você não tem saneamento, quando não se oferece água tratada às populações, é a base fundamental. E quando isto não acontece, naturalmente, nós podemos ter surtos. Mas também, que lições nós devemos ter nisto? É que o saneamento pode estar sempre comprometido, mas individualmente tem que haver também alguma responsabilidade. Dali a importância de podermos educar as nossas comunidades, as famílias. Mas pronto, não vamos monopolizar o debate, vamos passar. Doutora Benedita, o doutor dizia que Sim. há necessidade de entendermos o saneamento básico como algo pessoal também. Sim. Olá, já dando continuidade à pergunta, por que que nós temos agora o surto novamente de cólera, associando ao que o doutor Valentim já disse, está aqui, confirmo e apoio, não é? Já falou do histórico que nós tivemos do surto de cólera e se ver ali, não tem diferença de mais de 10 anos, temos logo, aparece. Então eu diria já agora, citaria aqui vários fatores de risco para obter a cólera. Por que que temos a cólera? Nós temos cólera, vou citar aqui, condições precárias de saúde, de saneamento básico. Primeiro é preciso o agente estar conosco, não é isso? O agente etiológico. Como apareceu cá, isso fica no segredo dos deuses, mas para propiciar a aparição desse agente, podemos falar dos fatores de risco, não é isso? Os fatores de risco, por que temos a cólera, começando por condições precárias. Nós não vamos carinhar aqui os termos para confundir a opinião de que não estamos em algumas condições precárias a nível do país, não é? Até porque estamos num ambiente acadêmico E que todo mundo aqui é adulto e temos que falar disso para nos prevenir. Exatamente. Então, condições precárias de saneamento básico. Quem tiver falta deles pode apanhar a cólera. Nós estamos aqui a citar de modo geral o porquê que nós apanhamos cólera. Não estamos a falar que Angola está assim. Tanto mais que aqui já temos epicentro dos lugares onde tem a cólera anotada nas 23 províncias ainda. Então estamos aqui a destacar os que propiciaram a aparição da cólera. Temos um outro ponto, consumo de água sem tratamento adequado. Esses também podem apanhar a cólera. Condições precárias de higiene pessoal, sim. Pessoal. Temos também o consumo dos peixes e os mariscos crus ou mal cozidos. Essas pessoas que estão diante desse, principalmente agora que o surto já se instalou, e com essas 4 condições, imediatamente pode apanhar a cólera, já está a circular no meio
nacional, não é isso? Então, é dando continuidade à pergunta que se colocou no ar, o porquê que nós temos agora novos surtos. Como vamos estudar a aparição da cólera agora? O estudo deviam ter sido feito já nos surtos anteriores. Como é que aparece? Apareceu. Disse a literatura que é comum em aparecer nos países subdesenvolvidos. Angola é um país subdesenvolvido. Nós temos cólera hoje, vamos ter amanhã, depois da manhã, até que o nosso país saia desse ranking de país subdesenvolvido. Então, outros países subdesenvolvidos também podem apanhar a cólera, claramente. Sim. Professor, tem como passar esta mensagem aos alunos de forma para que evitemos futuros surtos? Claramente. Tá à vontade mesmo. Só reforçar um bocadinho. Devemos recuar um bocadinho para a história e recordar que os primeiros casos de cólera surgiram na Índia por volta do século XIX. E esses casos são comuns em países onde existem crises humanitárias, onde existem pobreza extrema, e são frequentes os países, por exemplo, da África, como o doutor Valentim acabou de dizer, os países da Ásia e os países da América Latina. Esses países são os países que mais têm ou registraram casos de cólera. Mas tem aqui um ponto fulcral que fez com que, eu acho, na minha opinião, fez com que Angola voltasse a ter esses casos, é a deficiência a nível da saúde primária. Se o nível primário não funciona como deve ser, nós vamos continuar a ter casos de malária. Já estivemos longe e já fizemos muito esforço. A cólera, aliás, desculpem, caso de cólera. Já estivemos muito longe, já fizemos muito também para melhorarmos a nossa saúde a nível primário. Por quê? Porque o nível primário ele obedece a dois fatores principais, que é prevenção de doenças e promoção da saúde. Se o nível primário funcionar na prevenção de doenças e promoção da saúde, nós vamos educar, aí respondendo a pergunta, os nossos estudantes, a nossa população, sobre como prevenir, para não termos a necessidade de tratar. Portanto, se quisermos apostar na saúde primária, teremos com certeza uma diminuição drástica desses casos de cólera. Em relação aos estudantes, é função sim dos professores, dos docentes passarem essa informação, porque são os estudantes que fazem parte da comunidade, são eles que levam então a informação, disseminam a informação, e temos então esse papel fulcral de fazer com que essa informação chegue até os estudantes. Então, amigos, desafios do profissional de saúde na prevenção contra o surto da cólera é o nosso tema de hoje. O seu podcast é a Voz do Conhecimento. E você está à vontade em comentar, curtir e compartilhar. Deixa então aí a sua questão, a sua contribuição, que os meus convidados terão o prazer de responder e dar também a sua opinião com muita dedicação e zelo, que lhes é característico. Vamos voltar então ao doutor Valentim Catolo. Por favor, dê-nos então o ponto de situação do surto da cólera neste momento. Ok, muito obrigado. Na verdade, temos agora a última atualização do boletim epidemiológico, que até hoje o país reportou 2.472 casos, com 77 óbitos. Isso faz uma taxa de letalidade de 3,11%. Significa dizer que nós temos que continuar a trabalhar no sentido de podermos gradualmente baixar a taxa de letalidade, porque a taxa de letalidade aceitável é na ordem de 1%. E na província do Ambo temos agora 5 casos. Até ontem tivemos 4, agora temos 5 casos. Dos 5 casos, neste foi confirmado já também agora no boletim epidemiológico atualizado. Estamos agora com 5 casos. Este último caso, na verdade, é importado. Veio de Luanda, participou de um óbito na qual o seu sobrinho morreu na comunidade com um quadro suspeito de cólera. E imediatamente, 3 dias depois, ele começa a apresentar o mesmo quadro. Naquela preocupação, ele decidiu viajar pela companhia Ambo Expresso.
E durante a viagem foi tendo já algumas situações, alguns episódios de arreio. E felizmente foi diretamente para a unidade sanitária. Trata-se de um paciente de 44 anos de idade, de sexo masculino. Nessa altura já está estável. E de forma geral nós temos esses 5 casos, 3 são importados e 2 são autóctones. Mas ainda assim pensamos que não há motivos de nos alarmarmos, porque mais do que nos preocuparmos com este caso já notificado, que está sob controle das autoridades, devemos nos preocupar com casos isolados que eventualmente estejam a ocorrer nas comunidades, fruto desses contactos que ele terá produzido ao longo da viagem. Estamos, na verdade, engajados nesta situação para que os contactos sejam localizados e vamos seguindo, porque são esses contactos que a qualquer momento podem colapsar o Sistema Nacional de Saúde. Exato. E é este conjunto de medidas que vamos realizar, esse conjunto de atividades que já estamos a levar a cabo, no sentido de fazer tudo para que os nossos profissionais não venham a atingir uma exaustão, porque isto é que é o mais complicado. É importante esse aspecto, Dr. Valentim, termos em atenção essa questão, porque primeiro devíamos definir, né, essa questão da cólera, né, que é uma doença bacteriana infecciosa, né, intestinal aguda, que a forma de infecção é fecal-oral, através de alimentos e águas contaminadas. Um indivíduo, nesses casos isolados que o Dr. Valentim está a dizer, infectado, ele pode ficar num período de incubação de 12 dias sem manifestar sintomas. 12 dias. 12 dias sem manifestar sintomas. Vai defecando em qualquer lugar, às vezes, se for um indivíduo não entendido. E esse pode, então, infectar, né, ou transmitir a cólera na comunidade onde estiver, sem ele próprio saber. Portanto, é muito importante fazermos, acho que a saúde pública está a fazer isso, ter o contacto, os contactos, para podermos então termos a noção de quantas pessoas possivelmente estejam infectadas. O Dr. Valentim falou do último caso que foi importado. Todos os 5 casos são importados? Apenas 3 importados, aliás, 3 importados e 2 são autóctones. Não tem vínculo epidemiológico com casos de Luanda, ou seja, nunca viajaram. O primeiro caso apareceu no bairro do Capango. Bairro do Capango. Todos estes outros também são do bairro do Capango? Não. São de bairros diferentes. De bairros diferentes. O primeiro caso é do bairro do Capango. O segundo caso tinha vindo do Cuito, é uma negociante, e depois teve este problema aqui no Ambo. Então contraiu na província do Ambo. O terceiro caso veio da Huila. Este também é um mestre de obras e veio para cá no dia 23. Dia 24 manifesta-se o quadro sugestivo à cólera e o teste rápido realizado foi reativo e mais depois o laboratório de referência confirmou. É mais ou menos essa história. Quais são as províncias críticas neste momento? Nesta altura o epicentro são 3 províncias, com maior destaque na província de Luanda e na província de Luanda, particularmente o município do Cacoaco, que nesta altura é o epicentro. E temos a província do Bengo e temos a província do Icolibengo. Por esta razão é que a vacinação que está em curso só está a abranger simplesmente essas 3 províncias, porque encontram-se no alto risco. Neste momento, as províncias que estão em perigo, quais seriam? Na verdade, Todas? todas as províncias estão em perigo, estão em risco, olhando pela rápida propagação que a cólera apresenta. E nós, de facto, vamos agradecer porque nos antecipamos. Todos nós nos antecipamos, porque se não tivesse havido esta antecipação, quase todo o sistema já estaria colapsado. E tanto é que agora são 9 províncias que entraram na estatística e nós somos 21 províncias, significa dizer que ainda faltam 12. Já somos 23 províncias, não? Não, 21 províncias. 21 ainda. 21 províncias. Então são 9 que já entraram na estatística e o Ambo foi a 5ª província a entrar na estatística. E gradualmente vai se espalhar, vai propagar-se. Agora tudo está sendo feito para que, mesmo propagando-se, cumprir com aquilo que são as orientações da OMS. Não pode se registrar óbitos por cólera. Claro, já temos 77 óbitos. Sim. Todos estão no epicentro
Agora, as províncias que vão registrando esses casos de forma muito solta, tudo devem fazer para que não se registre óbito. E para o AMBO, nesta altura, nós vamos agradecer aquilo que tem sido a determinação dos profissionais, o comprometimento dos profissionais, a entrega dos profissionais, porque até agora não temos nenhum óbito. Temos agora um caso ativo e os 4 doentes já tiveram alta. Pensamos que isto é uma grande vitória e é isto que nós precisamos. Mas também vamos agradecer, de fato, aquilo que tem sido a colaboração da comunidade, porque quando a comunidade muito precocemente leva o paciente para uma unidade sanitária, isto permite aos nossos profissionais, em tempo oportuno, reagirem e salvar mais vidas. E é isso que, na verdade, nós precisamos. Porque a pior batalha, a pior derrota que nós sentimos é quando, depois de tanto esforço feito, acabamos perdendo a vida de um cidadão. E porque este cidadão provavelmente teria sido um futuro médico, teria sido um futuro professor, teria sido um futuro engenheiro. E Angola é que perde com isto. E por isso a luta é de todos. A luta é de todos, exatamente. O nosso amigo Valdemar Vinama está do outro lado. Muito obrigada. E ele pergunta, e esta questão fica mesmo para a doutora Benedita. Sim. Quais são as razões que nos levam até os dias de hoje a termos problemas sérios com o saneamento básico? Exato. Muito obrigada. Quem é o internauta? Valdemar Vinama. Olá, Valdemar, muito obrigada. Por acaso. Olá, essa pergunta é pertinente, é muito importante, mas mesmo assim já fomos ultrapassados na introdução, não é? Que nós estamos a viver um momento do país em função de estarmos ainda na consideração de um país sob desenvolvimento, ainda não desenvolvemos mesmo esse sentido. Nessas todas as províncias que estamos a citar aqui, falta-nos o saneamento básico do meio. O saneamento básico do meio, vamos cá combinar, não são as instituições que têm que deixar a sua casa limpa. Nós falamos há pouco tempo, vamos conceituando. O que é a cólera? Já começou o meu parceiro de painel, o meu companheiro, professor Arthur, definiu-la muito bem. É uma enfermidade, já estamos diante de uma enfermidade infecciosa, entérica, que é mesmo intestinal. Daí, submetendo ao que o Dr. Valentim disse, não estamos a cortar a cadeia epidemiológica. Imediatamente o caso que foi assistir a um óbito, já suspeita de cólera, imediatamente não teria que se deslocar. Atendendo que o tempo de incubação da cólera vai de horas até 5 dias. Isso fala-se de faixas. Mas o promédio é de 1 dia a 3. Então tu estás num óbito. Agora, vais viajar. Claro que a sintomatologia terá início no trajeto, no autocarro, caracterizada por esse quadro diarreico, vômitos, mal-estar. Então, se nós... A higiene pessoal, por que é entérica? Porque já disse muito bem, definindo, a cólera é uma enfermidade infecciosa entérica que transmite-se através da contaminação fecal-oral, não é isso? Ânus-boca. Então, de uma maneira direta, a pessoa pode levar as fezes para a boca, ou através de água contaminada por essa bactéria, ou alimentos contaminados por essa bactéria. Imagina, óbito. Quem está a cozer melhor esses alimentos? Ninguém. Quem está a fazer a lavagem? A higiene pessoal, porque a higiene pessoal e coletiva. Por que não temos o saneamento respondendo ao Valdemar? Isso parte de... Primeiro, vamos dizer que as pessoas, elas devem a saúde pública, de modo geral. O nível primário, que já se falou aqui. O nível primário é prevenção. Então, se vamos prevenir, nós somos de sugestão que haja mais comunicação. A dizer mesmo as pessoas que têm que ter higiene pessoal, isso não é comprar, isso não é preciso comprar. É dizer que tem que lavar as mãos corretamente todos os dias que faça qualquer manipulação com as mãos, não importa o que vai fazer. Até tocar num computador, não sabes quem tocou primeiro ali, lava as mãos. Uma caneta, lave as mãos. Quando tivermos essa cultura individual, vamos passar para a coletiva, que é as nossas famílias, os nossos bairros e por aí fora. Os governos têm que continuar com o saneamento básico do meio quando se fala de uma instituição. Estamos a falar de governação. Os governos têm que, não digo eliminar o lixo de forma geral, não é? Eles com certeza vão, porque não deve ter o lixo, nós já não teríamos, é quando há lixo.
É mesmo, saneamento é lixo. É lixo, não tem outra forma. Porque nós estamos a lavar roupa, estamos limpos, mas estamos a conviver em lugares com lixo. É um dos fatores também, que estamos a falar condições precárias do saneamento. Não tem um culpado como tal, todos nós, mas precisamos sim alguém que nos incentive a ter mais essa prevenção a partir da informação. Lavem as mãos todos os dias. Parece que o lavar as mãos está a vir agora adiante do surto. Já lavamos as mãos há pouco tempo, usamos as máscaras na Covid, depois todo mundo parou por aí. Ninguém mais lava as mãos, o álcool gel já encostamos por aí. Voltamos a utilizar. Então, se conseguimos manter essa cultura da higiene pessoal coletiva, ainda podemos brilhar e evitar esses casos, sim. Doutor Sim. Catolo, o que é que este baixo número de casos aqui na província representa? Primeiro, aquilo que eu dizia, que tão logo foi anunciado o surto, todos nos antecipamos. A comunidade, nesta altura, não é só o setor da saúde que está a levar essa atividade avante. À luz do despacho número 10/2025, foi criado, foi ativado e atualizada a Comissão Multissetorial, ou a Comissão de Resposta ao Surto de Cólera, onde, na verdade, integram muitos setores e cada um a seu nível vai fazendo a sua parte. Por isso, complementando aquilo que a doutora Benedita disse muito bem, as responsabilidades devem ser partilhadas. Significa dizer que o Estado, por um lado, tem alguma responsabilidade, mas o importante é que a comunidade também assuma as suas responsabilidades. E quando a doutora Benedita diz que é preciso, bem, respondendo o nosso internauta, que uma das questões também é comportamental. Vejamos que você, quando defecas ao ar livre, também é um grande risco, um fator de risco principal. muito grande. Nós não podemos pensar que essas consequências só vão se fazer sentir. Não, isso é um ciclo. É um ciclo porque essas fezes, ao defecar ao ar livre, quais são os riscos que nós corremos? Uma boa parte das fezes, agora que estamos no período chuvoso, é arrastado para os rios, ok? E muitos vão tirar água de beber no rio, sem ferver, é um outro fator de risco. As moscas também são outros vetores que, na verdade, vão poisando nas fezes, e ali há um estudo muito interessante que foi realizado pelo Ministério do Ambiente, em que, diariamente, uma pessoa pode produzir 120 gramas de fezes no ambiente. Muitas fezes. Ok? E o estudo que foi realizado em Luanda e no Lubango chegou-se à conclusão que, diariamente, é depositado no ambiente acima de 20 toneladas de fezes. Qual é o destino dessas fezes? Ninguém sabe. Os mares, os rios. É ali onde nós vamos chegar. Nós estamos também. Agora, falando da mosca, que é o principal vetor também. A mosca, por exemplo, tem 6 patas. Cada pata transporta 50 miligramas de fezes. E nós hoje temos um mercado onde todos nós convergimos, que é a Alemanha. E lá as moscas vão pousando nos alimentos, no peixe, tal como disse a doutora Benedita, e nós podemos fazer um cálculo muito rápido. Se no seu prato, em que você não protege, pousarem 5 moscas, tens de fazer contas. Se cada mosca transporta 600 miligramas, você estará a ingerir perto de 1,5 gramas de fezes. Se por cada refeição for pousando essas moscas, você tendo 3 refeições por dia, você por dia estará a consumir perto de 1,6 gramas, 4,5 gramas de fezes. Durante o ano, você vai consumir 1,6 quilogramas de fezes. E em cada grama de fezes, nós vamos encontrar 10 milhões de vírus, um pouco mais de 1 milhão de bactérias, 1000 parasitas, 100 larvas de parasitas. Isto tem consequências muito gravíssimas na saúde humana. Como é que nós podemos cortar essa cadeia de transmissão? É ali onde nós insistimos na mudança comportamental. Não podemos defecar ao ar livre, é uma das formas de cortar a cadeia de transmissão. Vamos proteger os alimentos, é uma das formas de cortar a cadeia de transmissão. Vamos ferver a nossa água, é uma... Porque isso também é um dos fatores, um dos determinantes sociais. Quando existe limitação no fornecimento da água, a priori podemos ter a hipótese de que nem todo mundo tem acesso à água potável. Água potável. Ok? Nem todo mundo tem acesso à água potável. Mas os que têm também, doutor, que tipo de água? Pronto, este é outro assunto. Este é outro assunto. Mas pelo menos tem. Há quem não tem.
Dali, a educação tem que ser de forma permanente. Isso não pode ser levado de forma isolada pelo setor da saúde. Não. Claro. Saúde pública somos todos nós. Multissetorial. É multissetorial. Então, é dali. Meu amigo, não tens acesso à água potável? Também tens acesso à sua água da cacimba? Ferva. Até que atinja o estado de ebulição. Então, numa linguagem mais terra-terra, quando começa a arrebentar bolhas para... 20 minutos. 20 minutos. Depois de 20 minutos, Você consome consumível. água e é segura. certeza e a lexívia. A lixívia. Olha, nós não vamos entrar nesse campo, porque para declarar algo que seja tão infeccioso, é preciso estudar também. Como é que temos prova que a lexívia dá esse dano todo que vem falando ali? É preciso ter uma aprovação, tudo é medicina e evidência, é preciso temos estudos que confirmem que eles agora têm atividades cancerígenas, eles trazem câncer depois de 10, 20 anos de utilização nessa proporção. Então nós não vamos até, porque quando se está diante de surto, existe um protocolo e aquilo são protocolos nacionais. O doutor até pode falar ou não, nem eu posso falar disso, quando um protocolo de surto, quem são os setores envolvidos. Nós sabemos o Ministério da Saúde, a própria presidência, as militares, não é isso? Não sei como, como designados. Então, muitos indivíduos, muitas individualidades estão envolvidas. Não vamos aceitar de antemão já dizer que isso está certo, porque alguém está a falar sem estudo. Nós ainda vamos cumprir o mesmo protocolo, que esse é o vigente, está ali. Vamos continuar sim a utilizar a lexívia. Tanto mais que a lexívia nós não estamos a utilizar na sua forma ativa, no seu momento bruto. Ele diz que colocas 5 gotas a cada litro de água, pelo que eu percebi, e passa 30 minutos, depois pode-se consumir. Nós não estamos a dizer que isso não traz doença, a lexívia é forte. Mas também preciso fazer um estudo e aprovar que não podemos utilizar novamente. Por agora temos bons feitos. Está a dar certo. Deus queira que ninguém passe mal com isso, mas os protocolos devem ser cumpridos. Vamos chegar no tratamento ou na conduta da cólera, ao de concluir, ao de acreditar em nós que é um protocolo que se cumpre. Não é que nós temos que tomar lexívia assim. Mas quando estamos diante de surtos, não é? Porque vamos falar lá em casa o que é o surto. O surto é um exemplo da cólera. Quando o surto é um aumento localizado. Estás aqui e começa a aumentar o número de uma certa enfermidade. Então, no bairro da Luz, é Luz? Qual foi o bairro? Paraíso. Paraíso, Luz. Começou um caso, o segundo e até já tinham morrido. Quando notificaram o Ministério da Saúde, através da direção municipal do Cacu, já havia dados de mortes. Mas havia uma semelhança das características daquelas digestões diarreicas, que podiam ser a cólera, porque nós temos muitos diagnósticos diferenciados dessas diarreias. Da cólera não podemos vir a público dizer isso mesmo é diarreia, não. Para além de isolar a bactéria, o estudo, precisamos também ver as características clínicas, para estarmos a assumir que estamos diante de um caso de diarreia. Então foram vendo que os casos foram aumentando, depois aumentou mais de 2, 3, 4, então tornou-se o surto. No princípio ninguém viu que era, ninguém suspeitava que era um surto. Então para casa, para quem nos assiste, surto é quando aumenta o número de casos no mesmo lugar. E ainda nem estamos a um mês. Nem estamos a um mês, já estamos a falar de 2.472 casos a nível do país, não é? Com 7 óbitos até agora, porque o surto foi logo declarado quando foi notificado, foi no dia 6 de janeiro, dia 5 a dia 6 de janeiro, não é isso? Então vamos, 7. Então vamos contar que seja a partir dali que decretou-se o surto, não é? Então, de lá para cá, temos esses casos. O doutor Valentim disse muito bem, ainda se estamos a cortar a cadeia epidemiológica, seria pior. Já temos uma boa nova, que dentro daquilo que é a prevenção, a principal, a vacinação. Já está a ver aqui, o nosso governo já como é que se diz, já fez a aquisição já fez a aquisição dessas vacinas. É um meio, é um dos principais. Estamos a falar de prevenção, por isso, nos próximos eventos, se convidarem, nós vamos falar de todas as vacinas.
Quando nós falamos de vacinas, as pessoas acreditam que é só para crianças. Ou quando temos aí a Covid é para... Não, vacina é a melhor prevenção até hoje. Então, se nós, esse país, o nosso, que é Angola, já tem vacina, então esses dados podem vir a diminuir, sim. Então, Então, nós vamos continuar. Deixa-me só fazer a interação com os meus amigos de casa. Muito obrigada por estares aí do outro lado. Nós queremos a sua participação. Deixe a sua questão, o seu contributo, que nós vamos ler com muito gosto. Eu vou começar mesmo com o nosso amigo Timbungo Kiria. Está do outro lado e diz: muito boa abordagem. Felicito aos preletores. Estamos a acompanhar-vos muito bem. O nosso amigo Sebastião Prata diz que esse é o papel da universidade, resolução dos problemas junto da comunidade, por meio de projetos de extensão universitária. Exatamente, meu amigo. Por isso é que nós estamos aqui quinzenalmente, às quintas-feiras, com este projeto A Voz do Conhecimento, este podcast especial, para levarmos conhecimento à comunidade e também aos estudantes de saúde, não só da Escola Superior Técnica de Saúde do Ambo, mas também de todas as escolas públicas e privadas que se achegarem até nós e acharem que devem aprender. Então, nós estaremos aqui sempre e vamos sempre trazer convidados que fazem jus a esta boa causa que é o aprendizado. Ciência, consciência e humanismo são os lemas desta instituição. Está conosco também o Dr. Abel Capinhala Manuel. Diz que a higiene do meio pessoal e das instituições dependerá sempre dos utentes e dos bons hábitos adquiridos. Às vezes esperamos o governo para capinar, para retirar a água que nós deitamos na rua. Todos os cidadãos e o Estado temos responsabilidade para um ambiente saudável. Exatamente, muito obrigada, doutor. É isto mesmo que os meus convidados estão aqui a defender também. O doutor Maier está do outro lado. Jorge Maier é o diretor desta instituição e está do outro lado. Muito obrigada, diretor. Continue aí deixando os seus comentários, que daqui a pouco nós vamos ler para os nossos convidados. A nossa amiga Marlinda também está do outro lado. Vina, mas será que toda a família vai... Eu mandei o link para todo mundo. Eu nem tenho rede, os meus amigos nem estão assistindo. Vamos então partilhar. É um intervalozinho para todos compartilhar aqui. E que vamos chamar as nossas famílias também para comentar. Você que está nos acompanhando, comente mesmo. Deixe mesmo a sua opinião sobre este tema, os desafios do profissional de saúde na prevenção do surto da cólera. É o nosso tema para esta Um abraço para a Marlinda. Espera aí, professor, vamos já mandar. É o nosso tema para esta terceira edição deste podcast especial A Voz do Conhecimento. Meus convidados já? Não consigo. Podemos continuar assim. Podemos continuar. Sim. Nós estamos no meio acadêmico e dissemos que a responsabilidade é da comunidade e também do Estado. Agora, qual é o papel do estudante? Vamos olhar para um estudante de análises clínicas, de enfermagem geral. Como é que ele deve agir neste momento? Deve agir como um cidadão normal ou tem uma responsabilidade acrescida nesta prevenção? Ok, muito obrigado. Vamos dar a palavra sim, ao professor. Eu acredito que o estudante, principalmente o estudante de saúde, ele é um ator ativo. É um ator ativo nesse processo para poder disseminar a informação, como disse a priori. Os estudantes começam a aprender desde o primeiro ano da sua formação sobre saúde pública. Eles já têm a introdução à saúde pública, onde fala-se muito dessas questões relacionadas ao nível primário, como disse, que é então um nível que vai trazer às comunidades as formas de se prevenir, né, contra as doenças. Então, a partir do momento que o estudante tem essa informação, tem esse conhecimento, ele é um ator ativo a participar na comunidade para ajudar, então, a comunidade a se precaver desta enfermidade que estamos a falar agora, que é a cólera. Por outro lado, como disse o Dr. Valentim, a nossa população
tem que fazer com os serviços de saúde, tem que ter, aliás, com os serviços de saúde, uma relação de sinergia. Por exemplo, quem tira o alimento, né, a couves, quem tira a rama no Calombula, o Calombula é o rio que fica aqui embaixo no Académico, as verduras aí são, de certa forma, regadas com o resto de dejetos que vêm dos prédios acima do bairro Académico. Dizem que é bom fertilizar. Olha, então é necessário que a população que vai à praça saiba a origem desses alimentos, de onde vêm esses alimentos. Nós temos o hábito, e é comum, de nos alimentarmos com os cafreás, né? Passo aqui o termo, nas praças. E são os alimentos rápidos, até os fast foods e tal. Inclusive os restaurantes. É necessário que nós tenhamos a informação de como são confeccionados esses alimentos. Quem confecciona, quem prepara, como prepara. Porque se os estudantes não participam nesse processo de levar a informação para essas pessoas a nível das praças, a nível das comunidades, nós vamos continuar a ter então esses casos. Obrigado. Para ajudar, quando nós vamos encontrar essas couves ali do Calombula, também nós não vamos conseguir controlar isso tudo. Onde é que partem os alimentos, partindo do início, que estamos em subdesenvolvimento. Então, vamos admitir que haja necessidade dessas pessoas comprarem nesses lugares. Ao comprarem, também diz na prevenção que podemos lavar esses alimentos com lixívia, assim, podemos, na eventualidade de aparecer esses produtos de origens duvidosas, podemos se prevenir, cozê-los muito bem. Sim, e lavar mesmo. Porque não vais conseguir impedir uma mãe de comprar o mais barato. Estaríamos a dizer, por exemplo, que já que o surto começou no Capango, ninguém vai mais para a praça do Capango. Nunca. Não seria assim. Não vai acontecer. Não seria assim. Prontos, como evitar os surtos, não é isso? É verdade que pode se dar o caso que começou lá. Aquele momento é o foco epidemiológico. Está aqui, encontrou-se aqui como aquele bairro de Luanda. Imediatamente fazer uma cadeia epidemiológica, os contactos, conforme fizemos na Covid. É que realmente nós também, apesar dos avanços, também baixamos um bocadinho por essa área de saúde pública. Isso é um fato. As pessoas não estão mais preocupadas em dizer que você pode vir apanhar a cólera, ou malária, ou HIV. Hoje em dia não há distribuições de camisinhas nas ruas, você tem que ir a uma farmácia ou a um hospital e pedir. Não estamos a ver mais aqueles movimentos antigos. Então, se no passado deu certo, podemos continuar. Por que parar se essa doença nem parou? Até agora só aumenta os números de todos os tipos de doença que já tivemos, só aumentam. Não estamos a ver nenhuma desaparecida até o momento. Outras aparecem em forma mesmo de doenças instaladas, outras de forma de surto, como o surto da cólera agora, surto do sarampo. São todas enfermidades evitáveis, preventivas. Por que não prevenir dessa maneira ou de outra? Nós também baixamos, é o que dissemos há pouco tempo, é uma cultura, é um comportamento. Se o diretor de saúde pública não incentivar que não tenha que fazer essas práticas, eu vou achar que estou a conseguir andar bem. Sendo que quando eu não andar bem, criar problema de saúde, torna-se problema de saúde pública. Estás a ver a responsabilidade como é que volta ao remetente? Então, ainda assim, temos que continuar. Não, é responsabilidade, sim, da pergunta que se colocou. Qual é a atuação do estudante? É o principal ator, sim. É o principal ator nesse nosso filme todo. Nessa nossa realidade. Ele que tem conhecimento do que é a cólera, sabe que a cólera mata, estão a morrer, isso não é mentira. É ele que sabe o tempo de incubação, porque quando alguém está diante de um óbito, não viajes agora. Deixa que passe o tempo de incubação e não apresente sintomas. Porque não sabemos o que... Imagina como é que se apanha a cólera. A cólera apanha-se. Não dissemos aqui no conceito. É transmitida através de fecal oral, não é? Diretamente, ou nos boca ou por aí, de forma indireta, vais consumir fezes. Ou através de águas contaminadas. Vai viajar, tem fome, vai comer, vai comprar. Ou no contato mesmo, pessoa a pessoa. Pessoa a pessoa. E quantas pessoas possíveis tenham apanhado essa cólera através dele no autocarro, no trajeto?
Então é mais ou menos isso. Também está a faltar muita informação. Também está a faltar muita acreditação, ou seja, a população perdeu a credibilidade para nós todos. Não vamos falar aqui do governo, nós profissionais. Nós somos parte do governo de uma maneira geral, né? Porque eu sou médica, trabalho no Estado, trabalho no hospital. Então é como se eu representasse o governo ali dentro. Então tem que ser minha responsabilidade informar e evitar isso tudo. Sim. Então os indivíduos não acreditam muito nos profissionais de saúde hoje em dia. Temos que voltar a fazer com que a nossa população acredite. Não pode acreditar só com o tratamento que o doutor já disse no início, é com a prevenção. Não faças isso, vais apanhar isso. As pessoas não querem saber. Não querem saber, mas não vamos culpá-los. Não é a única que não quer saber, é um grupo de pessoas, é a população toda. Temos que resgatar a nossa cultura. Nós já tivemos, eu fui ativista do HIV, quando eu sou enfermeira, fiz o meu curso de saúde. Eu passeava para falar sobre o HIV, para não apanharem. Hoje em dia, quem está fazendo o MC não conhece isso. Não conhece o que é passear a rua. E olha que não havia dinheiro para sermos pagos. É uma atividade escolar, não é isso? Institucional. Vocês hoje vão falar da cólera, vão. Hoje vocês da Faculdade de Medicina ou da Faculdade do Instituto da Escola Superior, né, Técnica de Saúde, do AMBO, tem que ir para o hospital, na área na área, nós temos lá o Open, na área do CTC. Não é área científica, na área onde as mamães sentam, esse nome está me passando, na área das consultas externas. Consultas externas e também na área do Manchester, como é que é? Da triagem. É onde todo mundo concentra-se ali e todo mundo está a fim de ouvir qualquer coisa sobre saúde. As palestras. Exatamente. Os cubanos falam as charlas, não é isso? Pois. As palestras existem. Eu não vejo ninguém a dar palestra, nem mesmo nós, profissionais de saúde, aí para a rádio, candidatar-se mesmo, que quero falar sobre a cólera hoje por minha livre, espontânea vontade. Quem vai falar aí se não tiver custos, ou a representar uma ordem dos médicos, ou a ordem dos enfermeiros, ou não está no meu programa também, não vou. Nos tornamos um bocadinho parte do problema, agora temos que saber. Nós somos assim mesmo. Desculpa, doutora, não queria cortar, só sim, um bocadinho. Sim. O papel da universidade, o estudante universitário tem que saber que a função da universidade é ir para a comunidade, recolher o problema da comunidade, trazer para a instituição superior, discutir o problema e devolver à comunidade esse problema com solução. Se tivermos esse conhecimento, se os estudantes tiverem essa responsabilidade, eles então terão a obrigação de ir procurar esse problema na comunidade para trazê-lo. Vamos discutir e depois vamos devolver. Mas isso também é parte de um programa. Quem vai fazer? A instituição. Claramente. O estudante não vai sozinho. Nós convidados, vamos passar agora mesmo para o Dr. Valentim, para dizer então qual é a responsabilidade que dá aos estudantes. Antes, deixa só complementar outra informação. Eu dizer assim, aqui o desafio é mudança comportamental, ok? Porque só está provado cientificamente que a mudança comportamental te resolve os problemas na ordem de 40%, isso é bom. Repare que nesta aflição em que nós estamos a combater o surto da cólera, nós estamos a orientar que a aplicação de 5 gotas de lixíveis por cada litro d'água é fundamental, e aparece alguém a desinformar o contrário. Isso também é sabotagem. Sabotagem, sim. Não podemos permitir que haja esse aumentar o número de mortes e dizer que estamos em insucesso. Não podemos. E porque este governo, ou todos os governos, têm o homem como maior patrimônio, como a maior riqueza. Porque quem é que vai transformar a natureza é o homem. E não há nenhum governo que vai orientar alguma coisa para exterminar com a sua população. Não existe isso. Não existe. Então, nós aqui é genocídio, né? Nós não podemos incorrer a genocídios. Podemos. Não. Então, era justamente para complementar esta informação. E indo na questão que nos coloca, dizia eu que nós já elaboramos um plano de contingência, já está em ação. Já está em ação, e nesta altura vamos reunir na próxima semana com a universidade, significa dizer que o Tuapanula também entra, onde os estudantes fazem parte. E nós temos uma grande força
que são os estudantes, Claro. para podermos acabar com os problemas. A responsabilidade do estudante é mesmo esta que o doutor Arturo já disse: ir à comunidade, A comunidade. fazer o identificar levantamento dos os problemas, sim. trazer para a universidade e elaborar propostas de soluções e devolver novamente à comunidade. E porque a própria universidade tem as suas responsabilidades sociais, que devem se refletir a vida da própria comunidade, e uma delas é mesmo esta. É mesmo esta. Significa dizer que cada setor, ao seu nível, tem as suas responsabilidades. O Gabinete Provincial da Educação tem as suas responsabilidades, que uma delas é, de facto, ativar o processo de lavagem das mãos em todas as escolas. A semelhança daquilo que aconteceu na Covid. Na Covid. Mais do que implementar o sistema de lavagem das mãos a nível das escolas, é pegarmos esses estudantes todos e mandarmos para a comunidade trabalhar na mudança de comportamento. Está sendo feito. É uma aula bem dada. É uma aula. Esse trabalho está sendo feito. Provavelmente estamos a comunicar menos, mas que esse trabalho está sendo feito. Só O queria próprio reforçar. Gabinete sim. da Ação e Promoção da Mulher e Igualdade do Gênero também está a fazer a sua atividade. Sim. Ok? O próprio Ministério do Ambiente também está a fazer a sua atividade naquilo que tem que ver com a educação da população, de como nós podemos cuidar do nosso, porque o próprio ambiente também é determinante para a nossa saúde. É preciso, quer dizer, é uma cadeia, a cadeia toda deve funcionar. Deve funcionar. Mesmo há conceitos que nós temos que desconstruir. Há 20 anos atrás, eu pensava também que a responsabilidade toda é do Estado. Do Estado. Não é do Estado. Quem é que defeca ao ar livre? É o Estado. Não. É o cidadão. Pois. É o cidadão. E tem que ser agora o Estado a falar para ele que ele de forma consciente não consegue determinar que não posso defecar ao ar livre, porque isto é prejudicial para a própria saúde comunitária. Quem é que deve fazer? Nós devemos fazer esse papel. As igrejas devem fazer esse papel. As autoridades tradicionais devem fazer. A universidade. Então, nós temos. Estamos a fazer. Estão de parabéns. Por isso, logo, a Escola Superior Técnica Tuapandula, também disso nós não esperávamos diferente. Nós já prosperávamos que o Tuapandula teria feito diferença e está a começar muito bem. E penso eu que para vocês seguirão muitos exemplos. Então, aqui temos todas as bases lançadas. Por isso aqui, todo o sucesso que venhamos a ter na cólera é contributo de todos os intervenientes. Se perdermos vidas humanas, todos nós seremos culpados. Então vamos fazer todos para que não possamos perder vidas humanas. Por isso aqui, essa luta é de todos. Reforçando. Vamos já passar a palavra à doutora Benedita. Eu gostaria de aproveitar o momento para ler os comentários dos nossos amigos que estão a nos acompanhar e desde já agradecemos por estares aí do outro lado. A minha produção, por favor, deem-me sinal do tempo, porque a conversa está muito boa e eu já estou esquecida do tempo. Mas deixa-me saudar agora a nossa amiga Isilda Rosa. Bem-vinda ao nosso programa. Ela está aí, ela diz parabéns pela iniciativa e abordagem de um tema atual e pertinente. Parabéns aos preletores. Devemos investir mais na saúde preventiva a nível individual e coletiva. Se possível, onde existe aglomerados, fazer-se diariamente a sensibilização com palestras, meios visuais e auditivos em línguas nacionais, se possível. Está aí a opinião da nossa... Doutora Isilda Rosa Guilherme, pediatra. Ok, sim. A doutora Isilda, então estamos bem sabidos. Muito bem, sim. Muito bem. Está do outro lado o professor Cicato Domingos Zacarias. Ele diz, tema muito interessante e pertinente para todos nós. O nosso amigo Alegria Palanga diz, a mudança deste paradigma depende do esforço conjunto. Viva. É O isso. nosso amigo Eliezer diz, hoje dou parabéns à página pela excelência do tema e convidados em altura. Muito obrigada, amigo Eliezer. Nós estamos aqui para isso mesmo, para trazer convidados à altura e também temas de excelência. O nosso amigo Vinana Adalberto, hoje mesmo toda a família Vinana está aí. Obrigada. Diz, boa noite, estamos seguindo. Vocês abordam um tema muito importante e dizer que temas ligados à saúde pública
deveriam fazer parte do cardápio escolar nas comunidades, para incutir nas nossas crianças o hábito de lavar as mãos antes de uma refeição e por aí em diante. Deixo um abraço a todos, e em particular ao Dr. Arthur Vinana. Ah, família Vinana. Todos ali do outro lado. Vinama? Sim. Que bom. O nosso amigo Raul Canjola, forasteiro, diz parabéns aos convidados pela bela abordagem. A responsabilidade é de todos nós. Precisamos mudar a nossa forma de ser e de pensar. Para os estudantes de saúde e não só, são todos chamados a levar a informação acerca da problemática em debate nas comunidades mais longínquas, nos mercados formais e informais. Todo esforço é necessário para minimizarmos os riscos de termos a cólera. Muito obrigada, amigos, pelas vossas interações, e percebemos que o entendimento aqui é comum, É né? comum, sim, sim. Que a é bom. responsabilidade é de É de todos. todos. Sim, sim. Agora vamos passar mesmo a palavra de volta à doutora Sim. Benedita, que estava... Eu estava a dizer, e para os nossos internautas em casa, né? Aqueles que não têm a formação em saúde, para que não se sintam mal quando estamos a falar que é função do profissional ir às comunidades. Quando estamos a falar às comunidades, é fora do nosso conceito, porque até agora os casos positivos que nós tivemos, todos aconteceram dentro da cidade. Capango é cidade. Então, quando nós estamos a nos expressar de comunidade, quer dizer, estamos aí para as casas das pessoas, para os bairros, não estamos a falar dos quimbos como tal, tá bom? Por quê? Porque isso dá a entender que só devemos atuar lá nos quimbos. Os quimbos, coitados, até agora não nos disseram nenhum surto, nenhum, em parte alguma. Mesmo a Covid não esteve nos quimbos. Então, quando nós estamos a A cidade é para os quimbos. É para a cidade e para os quimbos. Então, quando nós estamos a nos expressar de comunidade, ninguém de um lugar longínquo, como se falou ali, ou de um quimbo, sinta-se mal que temos que isso atuar ali. Comunidade é qualquer casa aqui onde nós vamos ter que atuar. Porque esses surtos estão mesmo aqui dentro das comunidades. Então era só para reforçarem, de maneiras que a nossa população lembre que estamos a falar de um surto que pode estar em qualquer lugar, mas nesse momento os epicentros são mesmo as grandes cidades. É impressionante, começou na capital do país, Luanda. Nós já tivemos epicentro de meningite Canuambo, não é isso? Então, não é que seja um prazer muito grande não termos iniciado com o surto, mas também devemos dar consideração que nem tudo começa assim nas comunidades. Nem como se diz ali, nem tudo começa nos lugares longínquos. As pessoas da cidade também precisam de palestras. Não vamos minimizar que um licenciado não precisa que eu fale para ele. Precisa sim, precisa sim. Nós podemos fazer palestra também nas universidades, sim. Podemos, tem o direito, não faz saúde, por que nós não vamos falar? Não vamos para lá falar da cólera, falar do HIV, falar da hipertensão, que hoje muitos jovens são hipertensos, eles nem sequer sabem. Sim, morre, dizer não, treinou mesmo hoje, mas depois morreu. Era hipertenso, se calhar, mas é uma enfermidade silenciosa. Nós temos vários fatores de risco que propiciam a hipertensão depois. Então, são atuações, são atividades que nós não vamos simplesmente cingir nos bairros, nos quimbos, nos lugares longínquos. Hoje nós temos que atuar em forma de programação, né? Vamos fazer um programa para todo lugar, para todo indivíduo. Aquele letrado, aquele não alfabetizado, todo ser que reside nesse país, que estamos com surto de cólera, tem que ter essa informação. A doutora dizia que deve-se atacar as comunidades e falou que o surto também começou nas grandes cidades, sim. É a capital do país. Luanda. A província do Ambo é tida como uma das províncias bem servidas a nível de saneamento básico. Podemos dizer que por isso é que só temos 5 casos? Podemos exaltar aqui não. A comunidade. Olha, nós precisamos fazer estudo para essa sua resposta. Não podemos sair à rua dizer não temos cólera, os números elevados por isso e aquilo. Porque primeiro já falamos aqui dos fatores, né, que propiciam a aparição da cólera. Até agora não sabemos quem tinha esse vibrião ali positivo, porque é preciso ter um ativo para depois disseminar. Então, enfim,
Nós temos aqui países vizinhos que devíamos dizer, será que aquele primeiro desse bairro vinha do Congo, andou por aí, trouxe? Ou simplesmente, o lixo por si só também não produz a cólera, vamos ser claro. Precisa primeiro um foco, um agente etiológico, que é essa bactéria, um bacilo gram-negativo, o Vibrio oculariae, não é isso? Ele existiu a partir de onde? Se tivéssemos estudos ou uma forma de controle epidemiológico, podíamos sair como é que nós importamos. Lembra como é que foi notificado? Foi o município que notifica a Direção Provincial de Saúde. O que seria ao contrário, não é isso? Não, normalmente nós os surtos ouvimos na televisão. Afinal tem surto. Não, dessa vez foi o próprio município que identificou, suspeitou e notificou. Isso indica que também os profissionais de saúde estão preparados. Estamos muito preparados. Eu acho que, não sei, só devia discordar só um bocadinho. Estamos muito preparados. É só para dizer que, na verdade, as coisas começam da base ao topo. Ao topo. É assim que as coisas devem funcionar. Porque se for o gabinete provincial notificar do município, estaríamos a tirar as competências. Claramente. Então as coisas têm que partir da base. Para onde? Do centro de saúde, reportar para o município. Aonde? Direção Municipal da Saúde. E a Direção Municipal da Saúde reporta para onde? Gabinete provincial. E o gabinete, o fluxo funciona. E o gabinete provincial reporta aonde? O nível central. E o nível central depois tem de confirmar. Só depois de se confirmar é que se pode tornar público. Eu, por exemplo, dou crédito. Por exemplo, acho que o facto de termos, não sei se é pessoa do AMBO, talvez sou suspeito em falar, mas o facto de termos poucos casos deve-se, na minha opinião, também a um estado de higiene da nossa província, sem desprimor. Luanda, por exemplo, sem desprimor a Luanda, vemos uma confusão, uma desordem, uma desorganização a nível dos bairros que nós não verificamos no AMBO. Vemos, por exemplo, um saneamento do meio no AMBO que não verificamos, por exemplo, em Luanda. Exato. Isso tudo contribui claramente para o sucesso que nós... Sucesso, não diria, mas a diminuição de casos em que nós temos. Mas é um sucesso porque não temos nenhum hábito até claramente, doutor, claramente. Não teremos. Portanto, já temos a vacina. Portanto, é aconselhar a população para que continuemos assim. E melhoremos naquilo que for possível melhorar. E exaltar também o Estado, já que nós gostamos de criticar, então podíamos dizer que o governo da província do AMBO está de parabéns. Claramente. Está de parabéns de manter a cidade limpa e os seus concidadãos limpos. É aquilo que nós dissemos na nossa abordagem. Não podemos dizer que o nosso saneamento é dos melhores, mas que existem para evitar surtos maiores pelo governo da província. Claramente. Mas também o simples facto de nos termos antecipado, mostrarmos o perigo que isso mostra, isso traz, e porque nós fizemos transparecer à sociedade que se o sistema entrar em colapso, vai ser muito mais complicado. Sofremos todos. Claro. E diante dessas alertas, naturalmente a população está a colaborar porque não quer ver o seu sistema a colapsar. Exato. E também nós queremos agradecer porque o primeiro caso deu entrada no centro de saúde. Okay? Não foi no hospital. Não foi no hospital. É no centro de saúde, onde temos profissionais capacitados. Deram conta do recado e reagiram em altura. Pois. Isso também é de louvar. Por isso é que a política de alocar os quadros competentes na periferia faz sentido, porque isto, primeiro, permite fazer abordagem na periferia, e se tiver que transferir, os colegas que estão no nível mais complexo dão continuidade sem quaisquer complicações. Exatamente. Então, de facto... Já terminou. Então, bom ouvir. Mas antes, deixa-me saudar o nosso amigo Daniel Carle. Ele está do outro lado e diz parabéns pela iniciativa. Vamos avançar. Saúde pública é o início e fim da cadeia de saúde. Amém. Muito obrigada. Ciência, consciência e humanismo são os nossos lemas aqui na Escola Superior Técnica de Saúde do AMBO. Professor Arthur Vinama, o que é que tem a dizer para os seus alunos? Muito obrigado. Bom, eu dizer para os alunos... Quanto ao surto que estamos a vivenciar neste momento. Bom, não queria só dizer para os alunos, queria generalizar um bocadinho essa informação. É importante que as famílias
Temos mais consigam... 20 minutos. Exatamente. Então olá, vamos estamos ficar. até- Obrigado. E os convidados nem querem ir. Olá, então quero vamos ir mais. ficar. Estava a São 20 dizer- minutos que nós temos de programa, então vamos continuar. Obrigado. Mas vamos continuar mesmo com essa questão. O que é que tem a dizer neste Pois, momento para os seus pois. alunos? É importante que os alunos fazem parte da comunidade e a própria comunidade saibam diagnosticar precocemente a cólera, para que eles possam intervir, talvez em casa, antes que o paciente chegue à unidade hospitalar. Portanto, dizer que se em casa o nosso familiar tiver alguma diarreia leve ou alguma diarreia aquosa, profusa, se tiver manifestação de câimbras, se tiver alguma dor abdominal que seja de certa forma constante, vômitos também, é necessário que essa família esteja em alerta e possa então trazer o seu parente ou o seu familiar para uma unidade hospitalar mais próxima. Caso seja distante, fazer então os primeiros socorros, que eu vou deixar os doutores depois aqui dizerem para não monopolizar. Em relação aos estudantes, vamos sentir-nos responsáveis e fazer com que a nossa formação tenha algum valor. A formação tem algum valor quando você consegue desconstruir mentes para construí-las de novo. Fazer com que os antigos conhecimentos permaneçam, mas que se faça um novo conhecimento a nível da população e a nível daqueles que nos rodeiam. Então, os estudantes têm essa responsabilidade de transformar as mentes em relação à cólera, de tal maneira que todos nós possamos nos livrar desta doença o mais rápido possível. Pois. Doutora Benedita, quais Sim. são os cuidados que o profissional que está diretamente a trabalhar com o pessoal que está nesta condição neste momento pode ter para que não infecte o pessoal da sua casa? Sim, eu vou já continuar com esta pergunta, mas atendendo o tempo, queria reforçar aqui para casa, não é? Primeiro quero me apegar à deixa dele para dar uma mensagem, né? Queria passar a mensagem aos meus colegas médicos, aos meus colegas enfermeiros, técnicos de laboratório, todo profissional de saúde envolvido nesta luta contra a cólera. Não é que nós temos a obrigação de falar de cólera todos os dias, nos nossos locais de trabalho, nas nossas casas, nas ruas. E para a população, tenho a orientação de estarem preparados para nos ouvirem. Porque até isso também é difícil. Você vai para um lugar da palestra quase que em sucesso. As pessoas estão a esperar que tragas bolacha, comida, não é verdade. Ou depois vão falar o país está mal, não nos trouxeram nada, só nos ouviram, então é insucesso. Então temos que começar que nós, profissionais de saúde, devemos falar muito da cólera e a população tem que estar preparada para ouvir-nos. E queria deixar aqui algumas medidas para prevenir da cólera e no final vou falar aquilo que o profissional deve prevenir-se em função da sua família. Então vamos lavar frequentemente as mãos com água e sabão e manter a higiene pessoal e da família. Tratar a água para beber, colocando 5 gotas de lixívia em cada litro de água e esperar 30 minutos antes de beber a água ou ferver a água de consumo durante 20 minutos. Lavar bem as frutas e os legumes com água fervida ou tratada com lixívia antes de comer. Cozinhar bem os alimentos e guardá-los bem tapados. Não defecar ao ar livre. Usar sempre a latrina ou a casa de banho. Manter combater as moscas. O doutor já falou que são os principais vetores, são eles que giram com o vibrião colérico, não é? Moscas, baratas, ratos, pois são agentes transportadores do vibrião colérico. Manter a casa de banho sempre limpa, porque ali onde está o principal foco, às fezes, não é isso? Não ao lixo é mesmo casa limpa, não ao lixo, família. Vamos eliminar o lixo e manter sempre as casas limpas. Já o nosso governo tem agora a vacina. A vacina é um fato. É verdade que os do AMBO não vamos ser vacinados, atendendo o número de casos, isso também é proporcional, não é isso? Claro, vocês sabem que vacina é preciso recursos, então seria se eu tenho, porque não vacinar? Estamos a depender tudo de lá do nosso ministério. Até o momento estão a priorizar os epicentros, não é isso? Falou muito bem o doutor, a província de Luanda, a Ecole Bengo e o próprio Bengo, onde estão a sair esses dados de mortes. Então, essa vacina, normalmente, podemos falar aqui como é que essa vacina é oral, é gota, é como polio, não é isso?
Então é uma vacina oral inativa. Nós temos vacinas de vírus ativos, mas essa é inativa. É dada de que maneira? Agora hoje eu, Benedita, apanho essa vacina. Depois da segunda dose faço 14 dias depois. E é para ter um reforço depois de 2 anos que eu apanhei essa segunda. Tem uma eficácia de 80%, tá bem? Então é para não vir um outro iluminado descredibilizar a vacina novamente. Não presta, não presta. Até agora nós estamos nesse mundo e grandes problemas não aconteceram por causa dessa prevenção. Então a vacina também faz parte de prevenção. É como se tivesse também a lavar as mãos. É prevenir, tá bem? Então, em conclusão, a cólera tem cura. Tomando aí na deixa da vacina, já vimos também esta resistência à vacina da Covid. Da Covid, né? Mas depois fomos vacinados sim. Até a terceira. Até não sei quantas doses. Outras doses fomos fugindo, mas depois conseguimos vacinar mesmo. Então, é isso. Aconselha a população a tomar a vacina caso haja necessidade e o Estado entenda que deva se vacinar. Mas temos que apanhar a vacina sim. Vacina é prevenção. Se for para uma criança, nós diríamos que vacina é o primeiro leite que você toma, é a vida. Vacina é vida. Só que as pessoas, quando se fala em vacina, eles pensam logo que é só coisa de criança. Não é imunizar-se, é ter proteção. Vacina é proteção. Vou estar protegida contra a cólera. Não significa que eu baixe a guarda, não posso deixar de lavar as mãos. Por quê? Porque a vacina, o que é que previne? É formas graves da enfermidade. Não significa que não vais apanhar cólera, mas podes não morrer da cólera. Ele vai atenuar aquela gravidade. As pessoas que apanham vacina podem apanhar cólera, mas vai evitar os casos mais graves. Porque dentro daquilo que é a cólera, temos duas fases da enfermidade. A fase leve, que são esses assintomáticos que andam por aí, que é a fase oligoassintomática, vai apresentar apenas uma diarreia leve. E tem a forma grave, que é essa que o doutor falou, a câmbria. A câmbria é um mau prognóstico com arritmias cardíacas. Essa pessoa tem que fazer uma terapêutica forte, porque sendo bactéria que é esse agente, leva antibióticos. Tem uma forma de atuar para esses doentes, tanto mais que ela dá alterações no corpo que vaza até o coma e morte. Tudo isso até podes morrer, conforme estamos a falar aqui dos números de mortes. É porque essas pessoas passaram por essa fase toda. Então vamos aceitar sim a vacina. Para os profissionais de saúde que estão... É emergencial. Quando nós sabemos que estamos diante de aquilo cria assim um programa. Não é isso? Normalmente, eu, Benedita, não estou ligada diretamente a esse programa emergencial. Mas nós todos somos chamados a falar da cólera e conhecer e por aí fora. Eu diria que quando estamos diante de surto, é a prevenção que se falou aqui. Então eu vou sair do centro de cólera. Primeiro tenho que estar preparada que essa pessoa que vai ali precisa de mim. Lembra que quando o tratamento é dado precocemente, essa pessoa é salva. Eu, profissional, quando vou para o centro de cólera tratamento, tenho que saber que este paciente tem que ser salvo. Olha que em média, um paciente com cólera faz 8 litros de balão de soro, lactato de rígido. 8 litros por e dia. 10 por dia. E desde o site de retração oral, que é o oralite. Imagina se eu fico ali a pensar que ele não necessita dos 8 balões, vou dar apenas um. Pode vir a complicar e morrer. Então, primeiro eu tenho que estar muito bem sabendo que essa enfermidade é de forma, conforme falamos, a fase a grave, é de forma súbita. Você vai fazer quadros diarreicos rápido. E essa enfermidade da cólera é agradecida, disse assim. Porque quando é bem tratada, as pessoas melhoram. E não deixa sequelas. Não estamos a ver pessoas a perder a visão, a audição, o andamento por causa da cólera. É dar soro, salvou, vai para casa. É isso. Então, se nós vamos com essa mente preparada que vamos ajudar um ser, então é nesse sentido. Apoio psicológico, claro, nós vamos precisar, porque essas mortes, as pessoas, há profissionais que não esperam que aquele paciente morra e pode passar também mal. Assim como eu preciso de apoio psicológico, também posso passar esse apoio psicológico aos acompanhantes do doente, para aqueles doentes que estão conscientes. Eu tenho que dizer que esse teu quadro tem cura, vais melhorar. Então, para nós que vamos para casa não infectar a família, as medidas eu já disse anteriormente, não mudam. Lavar as mãos, é proteção, higiene pessoal coletiva, a lixívia, assim, em casa já espalhei aquilo tudo de lixívia.
É por aí. E em casa, Sim. doutora, tem pacientes vulneráveis, por exemplo, os pacientes diabéticos, Sim. pacientes com HIV, SIDA, Desnutridos. pacientes idosos, E os caso des- que às vezes vivemos com os nossos avós, esses são pacientes de risco, ou são pessoas de risco. Doutor, Portanto, em linhas gerais, Pois. quando aparece qualquer tipo de enfermidade, as comorbidades são um fator de risco. claramente. Vimos isso na Covid, quem já é diabético morre mais rápido. Exatamente. Então, melhor não apanhar doença quando você já tem uma enfermidade, porque todas vão culminar em gravidade. se haver já essas pessoas em Porque casa, não tem então imunidade. é redobrar mesmo Não tem o proteção. cuidado por causa dessas pessoas. Então é muito Sim, importante passar para essa- as crianças, essa temos crianças desnutridas. Olha, uma criança desnutrida se apanhar cólera, vamos rezar e vamos ter que pegar como uma gravidade séria. Crianças menores de 5 anos, desnutridas. Esse é um fator de risco muito grande, diante desses diabéticos todos também. Então, uma criança que já é desnutrida com cólera não é bom. E nós sabemos que temos níveis altos de desnutrição no nosso país. Então, vamos ter que nos vacinar, vamos ter que lavar as mãos. O assunto é de extrema importância Sim. mesmo. O nosso querido amigo do outro lado, Alegria Palanga, ele diz ao doutor Valentim, gostava que me respondesse com total sinceridade que condições foram criadas nos centros e postos de saúde para dar uma resposta inicial a casos de cólera que venham a surgir. Muito obrigado. É para dizer que as condições foram criadas. Primeiro que um doente de cólera não pode ser transferido. A abordagem deve ser feita localmente, lá onde ele ocorreu para a busca de serviços de assistência. Logo, nós estamos em cada unidade sanitária, criamos um espaço de isolamento para a abordagem dessas questões. Porque o que nós queremos, quando a OMS diz que não pode haver óbitos por cólera, uma das estratégias é, de facto, criar os centros de tratamento de cólera a todos os níveis. No posto de saúde, tem que haver ali um centro, um local de isolamento. E o que é que deve ter ali como coisa mínima? É o Ranger, conforme disse a doutora Benedita. E o que é que nós orientamos as pessoas? Está como disse o doutor Alberto. Doutor Arthur, desculpa. Está com um paciente que está com episódio de diarreia. Bem, não espere. Imediatamente leve para uma unidade sanitária mais próxima. Mas à medida que tu vais levando o paciente para uma unidade sanitária mais próxima, vai dando líquidos. Pode ser água tratada, pode ser soro caseiro. E como é que nós devemos preparar? Nessa altura não pode faltar os soros caseiros. E como é que nós devemos preparar? Muito simples. 1 litro de água, ferve 1 litro de água, ou tratas 1 litro de água. Ok, vamos meter ali 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal. Misturamos muito bem, temos o nosso soro caseiro. E tem outro lado, doutor, os alimentos, por exemplo, as frutas ricas em água. Em água. Como o melão, a laranja, É importante. a melancia. Esses alimentos que já são ricos em águas também Porque o que faz com que o doente de cólera evolua a óbito é a desidratação grave. Severa. Severa. E o nosso corpo é constituído por 80% líquido. Água. Pois. E uma desidratação de 10% é completamente fatal. E é isto que nós devemos evitar. Então, são essas condições que foram criadas. E eu devo dizer aqui, nós nunca vamos ter medicamentos para todos. Mas todos nós temos oportunidades de nos prevenirmos. Ok? Temos esta oportunidade. Então, temos as condições criadas. Bem, é aceitável, são das melhores, podemos aceitar que não é das melhores, mas temos essas condições criadas porque o que nós não queremos é registrar óbitos por cólera. Por isso, este apelo vai para o nosso ouvinte e isso é extensivo. O doutor Alegria Palanga, ele é médico e também é docente desta instituição. Pronto. Viva! Pronto, então, doutor Palanca fez essa pergunta provocadora. Essa pergunta foi provocadora. E, de facto, são essas condições. Não são aceitáveis, não são das melhores, mas são essas condições que estão sendo. E até porque o tratamento de cólera, se na verdade a notificação for precoce e a intervenção for Tem oportuna, bom prognóstico. não custa muito caro. Mas a comunidade precisa fazer a sua parte. Resposta dada. A nossa doutora, ela é a chefe do departamento científico, a doutora Glória Barreiro. Está do outro lado e diz parabéns às suas excelências. Mami! Diz STSH
marcando a diferença. Viva, É viva. a diferença na referência. Ok. Está conosco do outro lado também a Graciana, celebridade. Ela diz: estão de parabéns pela iniciativa e que venham mais vários temas a serem abordados. Um bem-aja a todos. Minha prima que está aqui mesmo. Amélia Jordão, tema muito interessante, atendendo ao momento em que nos encontramos. Está conosco também a nossa amiga Fernanda Antônio. Oh, Dois são minhas irmãs. você é irmão da Fernanda? Eu sou. Então vamos aqui já reconhecer toda a família, estamos aqui todos em Então os irmãos do Dr. Job. e agradecer. Não. Job Antônia, Fernanda Já está do Antônio. outro lado. Vamos deixar essa conversa aberta. Depois. Vamos voltar ao nosso tema, porque afinal os nossos amigos estão do outro lado e estão amando a conversa que estamos tendo aqui sobre este tema tão interessante e atual, que são os desafios dos profissionais de saúde na prevenção do surto De cólera, É sim. real, é verdade, estão a morrer pessoas, o assunto é sério e há necessidade de uma intervenção séria dos profissionais de saúde, da comunidade e dos estudantes, que nós hoje mesmo queremos abrir os olhos dos estudantes para a responsabilidade que eles têm quanto à prevenção deste grande mal. Ok, temos mais 10 minutos, então Oba! vamos continuar com Vamos. com a nossa intervenção aqui sobre o surto da cólera. Meus convidados, ninguém estava à espera. Parece que essa certa resistência da população à vacina, resistência à lixívia e a outras coisas, talvez é porque ninguém esperava mais que o surto deste voltaria. Quando disseram cólera, todo mundo ficou: cólera? Como assim? Cólera? Ninguém está à espera de nada neste momento. Mesmo nós, vamos fugir um pouco, vamos continuar no assunto, mas para uma outra enfermidade similar ao surto da cólera. A malária. Nós sabemos quais são os meses que a malária mais mata. Temos tido todos os anos. Quando aparecem os casos de morte, ainda levamos susto de novo. O ano passado já tivemos mortes, esse ano vamos ter mais, próximo ano teremos. Mas quando acontece, todo mundo leva susto. Alguém vai Ninguém está dizer preparado que para nós nada somos aqui. Pessimista, doutora. Não, não é pessimista. As pessoas não é realista na medida em que ninguém está à espera de doenças. Nós vivemos com a malária há quantos anos? Mas quando aparece a malária, as pessoas levam susto. A malária convive conosco todos os dias, mas quando há números de morte, quando sai assim na TPA, hoje, nos 3 meses, no primeiro trimestre morreram X. Então, Precisamos ultrapassar isso. então já. ninguém está preparado para qualquer tipo de surto. Que não venham mais surtos. É sim uma surpresa. E essas surpresas trazem resistência sim. Porque normalmente as pessoas vão culpabilizar os governos, vão dizer: vocês tinham a obrigação de prevenir-nos para que essa doença não se propagasse. Uma das prevenções que os grandes governos fazem são as vacinas em grandes escalas, né? Vamos prevenir de modo geral a população, vamos vacinar, vamos irrigar, né? Vamos aumentar a distribuição da água, já que não há água. Falta quê? Então, e nós temos que fazer a nossa parte sim. A resposta é: ninguém estava esperando, até a que amanhã venha outro surto, ninguém aqui nem eu mesma estou preparada. Ninguém aqui está preparada para nenhum tipo de surto. Os surtos normalmente, por que eles são surtos? Porque deixam marca, são famosos. Eles não são para passar e deixar assim. Eles matam. Não são silenciosos. Não são silenciosos, têm a maneira de aparecer. Os surtos não são coisas boas, não são. E nós profissionais também nem todos estamos preparados. Vocês lembram que na Covid tiveram que criar leis, porque para aquelas pessoas que tinham criança menor de 12 anos, não podiam estar na Covid e a trabalhar lá, sob pena de criarem, a transmissão, não cortarem a cadeia epidemiológica. Mas isso poderia ser uma resistência inicial para criar uma lei. Começaram no início a mandar pessoas com bebês, depois viram que aqueles também apanharam. Então ninguém está preparado, nem nos profissionais, até que se crie leis de proteção. Eu não vou porque eu estou nessa condição. Mas numa primeira fase todo mundo vai. Conforme disse, são emergenciais. Não sabemos quem
Depois, quando há outros estudos dentro daquilo que foi emergencial, cria-se as leis. Esses não podem ir mais porque são vulneráveis a isso. Estás proibida de passar ali. Ou você tem que ir mesmo porque a tua função dentro daquilo que é o juramento, deves fazer isso e aquilo. Ninguém está preparado. Doutor Valentim. Por esta razão, é que eu insisto que a mobilização é fundamental. E continua. É de forma contínua. E no ato da mobilização, nós temos que sensibilizar as pessoas a se prevenirem mediante as doenças da época. De época, sim. Temos estado a passar estas informações. Quais são as doenças mais frequentes na época chuvosa? E quais são os mecanismos de prevenção? Se assim continuarmos, e temos vindo a continuar, temos vindo a levar esse trabalho a cabo, mas é preciso que quem esteja do outro lado assimile essas informações, para que nunca mais possamos ter surtos. Claro, mas o que é que tem estado a se passar? Nós baixamos a guarda. Baixamos. As pessoas baixaram a guarda. E quando baixa-se a guarda, claro que ficamos surpreendidos, apanhamos susto quando decreta-se um surto. Se não queremos continuar a vivenciar essa turbulência, porque é de fato uma turbulência, deixa marcas conforme a doutora Benedita disse, devasta a família, e cria um interregno no próprio desenvolvimento do país. Por nessa altura, determinadas verbas teriam sido alocadas em algumas políticas públicas, agora temos que acudir ali. A cólera, de novo. Ok? Então, a mobilização tem que ser de forma permanente, contínua. E se quem está do outro lado estiver a assimilar tudo isto, claro que nós não vamos ter. Sim. Não vamos ter. Então, por isso que aqui o desafio ainda é comportamental. E quando a gente fala de desafio comportamental, isso é uma cadeia em todos os níveis. Não é só o iletrado, até porque parece que fica mais difícil mobilizar quem já é letrado. É o mais resistente. É ali onde está. Principalmente nas vacinas, eles acreditam que isso não pode. Uma pessoa do Quimbo nunca resistiu à vacina. Não resiste. Mas um licenciado ou uma pessoa formada vai orientado. procurar e todas as desculpas. Na internet não tem toda a verdade. É grave. É grave. E está a passar aqui no nosso podcast e olhar, estão a falar de cólera, porque sem perceber a importância e a relevância de falar sobre a cólera. Sim. Tem um documento, doutor Valentim e a doutora, que os cubanos normalmente usam, é o diagnóstico do FFC. Esse diagnóstico eles utilizam, é um mapa para avaliar o estado das famílias, né? Normalmente em saúde comunitária fala sobre isso. Portanto, é importante, volto a reiterar o que a doutora disse, que nós os profissionais saiamos. Ainda não temos médicos de família, não temos enfermeiros de família. Estamos quase, daqui a alguns meses teremos 60 médicos de família na nossa província. Até isso se concretizar, nós que estamos já... Devemos agir já. Vamos dar continuidade. Vamos fazer alguma coisa. Sim. As famílias vivem como? Dormem como? A higiene está como? Bebem o quê? Isso é importante para podermos então dar as nossas palestras consoante o estado das famílias. Isso é muito importante. Eu estou disposta a dar palestra a qualquer lugar. Está como dizia a doutora Benedita, temos 63 médicos. E 3? Vão sair em mas março. isso não é suficiente, nós somos mais de 2 milhões de habitantes. Já é qualquer coisa do que nada. Sim, mas mesmo assim é preciso que não deixemos a responsabilidade com esses. Todos nós temos de ir à comunidade, porque os problemas estão na comunidade. Nós fizemos parte da comunidade e temos que dar solução à comunidade. Isso mesmo. A doutora Benedita dizia que por que não vamos à faculdade de Direito falar sobre de a cólera e os outros problemas de saúde? E apareceu-nos um advogado. O doutor Lísio Feijó está do outro lado e ele diz: bem haja. Muito obrigada, doutor. Está aqui os nossos convidados a disponibilizarem-se para irem em qualquer instituição, darem palestras. A você que nos acompanha e é responsável de uma instituição, aproveite este momento, aproveite esta deixa para deixar com que os utentes da tua instituição sejam bem informados e vamos todos mudando a comunidade, o pensamento da comunidade e vamos nos livrar deste mal, deste surto que é a cólera, que ninguém quer ter, que ninguém quer ouvir que um parente teve, que ninguém quer ouvir mais mortes. Daqui a pouco poderemos ouvir mais casos. Isso é preocupante. O que pudermos fazer como entes de uma comunidade, pessoas responsáveis, é levar a mensagem, levar esta informação para que todos nós fiquemos saudáveis e muito felizes, porque a saúde é muito bom. Muito bom acordar
bem, nada dói. E os meus convidados são a prova de que os profissionais de saúde estão preparados. Estamos. E eles já disseram mesmo que estão preparados. Os nossos escassos minutos que nos restam, eu vou dar a palavra aos meus convidados para deixar então os últimos conselhos daquilo que foi então o nosso tema para este podcast especial, terceira edição do A Voz do Conhecimento. Vamos começar mesmo com o Dr. Arthur Vinama. Ele é professor aqui na Escola Superior Técnica de Saúde. Lá em casa, reforçar apenas que o fator principal ou a causa principal da cólera é a falta de higiene, tanto no meio como em casa. Portanto, aconselhar as famílias que redobremos a higiene, tanto pessoal como alimentar. Ferver a água, como a doutora já aqui frisou, lavar os alimentos muito bem lavados, manter as casas de banhos muito bem limpas, e alguns alimentos até não vêm contaminados. Nós é que contaminamos porque temos dificuldade de lavar as mãos. Então é um procedimento simples, básico, que pode nos livrar de muitos problemas, lavar as mãos, de tal maneira que possamos então garantir a saúde para nós, para a nossa casa e para as nossas famílias. Esse é o conceito que eu deixo para casa. A doutora Benedita Aurora Daniel também foi nossa convidada desta edição. Ela é médica especialista em pediatria e presidente da Ordem dos Médicos de Angola, aqui na província do Huambo. Doutora, só tenho duas palavras. Primeira, não ao lixo. Temos que continuar a eliminar o lixo, tanto os governos como a população. E segunda, não há discriminação. Temos que ver por essa parte também, que aquelas pessoas que têm cólera não são bichos, não podemos fugi-las. Não porque aquele vizinho sofreu de cólera naquela rua já ninguém pode passar. Porque todas as medidas preventivas foram passadas aqui. Então, para aqueles pacientes que tiveram problemas de cólera, se calhar devem estar a pensar que são os, já que estamos a falar de lixo, não significa que eles são os menos higiênicos. Tiveram simplesmente o azar de serem contaminados como primeiros, não é? Ainda não fechou o ciclo, não disseram que já terminamos com o surto, ainda continuam a aumentar os casos. Então, é mesmo dirigido a essas pessoas. Dizer que estamos todos juntos, vamos continuar a evitar que as pessoas morram, vamos evitar que as pessoas cheguem nos casos mais graves, isso anunciando imediatamente o quadro clínico que falamos daqui. É mesmo diarreia, vômito, mal-estar. E o foco, está a vida onde? Teve contato com quem? Surto é assim. Estiveste com quem? Nas últimas contactos de contacto. Ou simplesmente ter um caso isolado, como muitos casos estão a aparecer isoladamente, sem contato com ninguém. E ele tem a cólera dele ali. Não vamos discriminar e não ao lixo. Sim. Então, as palavras da doutora Benedita, os nossos amigos devem estar a pensar, como assim a doutora Benedita é a única que tem lanche? Olha, tá aí o lanche da doutora, mas dizer que os outros convidados também tiveram esse momento feriados, mas a doutora Benedita queria manter aí o seu lanchinho. Então, aqui o humanismo reina mesmo, é um dos valores da instituição e todos os convidados tiveram esse prazer. Sim. Foi também o nosso convidado, o Dr. Valentim Catolo, é o chefe de saúde pública do Gabinete Provincial de Saúde Pública da província do Huambo. Doutor, tem a palavra. Muito obrigado. Primeiro, nós queremos dar o nosso maior apreço aos profissionais pela determinação que estão a mostrar, pela sua dedicação e entrega. É claro que durante esta fase que vamos enfrentar o surto de cólera, vamos sempre observar as medidas de biossegurança. Estão lá criadas as condições, então vamos, de facto, nos paramentar devidamente, porque já somos poucos e não vamos perecer devido à cólera. Mas vamos continuar a entregar a nossa vida por esse juramento que nós fizemos. Quem médico fez juramento de Hipócrates, quem enfermeiro fez juramento de Florencio Nightingale e quem analista também fez juramento. Então vamos nos guiar do juramento que nós fizemos. Por isso, nós reconhecemos a determinação dos nossos colegas. Para a comunidade, vamos continuar a colaborar. Qualquer situação, imediatamente levar para a unidade sanitária mais próxima, porque nós não queremos ter óbitos por cólera, mas tudo isso depende da proatividade da própria comunidade. Só assim que todos nós poderemos vencer a cólera. Para a nossa instituição, Toapandula, a Escola Superior Técnica de Saúde de Toapandula, parabéns. E tem grandes desafios também. E
até sugiro já. Nós queremos Que- voltar aqui. Queremos voltar aqui e os Claro, estudantes voltar, devem você ter vai. os bairros devidamente mapeados, onde um grupo vai fazer um acompanhamento permanente e assim todos nós estaremos a ganhar. Nós Muito estaremos à obrigado. espera Sim. do obrigado. Dr. Valentim e também da doutora Bernadetta. Viva. E de certeza que vocês serão convidados. Muito obrigado. Obrigada. Sim. Este é a Voz do Conhecimento, o podcast de inteira responsabilidade da Escola Superior Técnica de Saúde do Huambo. Hoje nós falamos sobre os desafios dos profissionais de saúde na prevenção do surto da cólera. Muito obrigada a você que nos acompanhou desde o princípio do programa até agora e também agradecemos a você que entrou, olhou, ouviu e disse não, daqui eu não fico. Nós aguardamos por você ainda daqui a 15 dias, que nós voltamos com mais um tema. E o próximo tema será a universidade e a investigação científica, desafios para os acadêmicos. Por isso não falte, anote já e deixe já o lembrete no seu calendário, que daqui a 15 dias a Voz do Conhecimento volta. Feliz noite, tchauzinho. Tchau, tchau. Bem-vindos ao Huambo, a cidade que respira conhecimento e desenvolvimento. No coração desta cidade está a Escola Superior Técnica de Saúde do Huambo, um espaço dedicado a transformar vidas e construir carreiras de sucesso. Aqui, combinamos tradição, modernidade, preparando profissionais de excelência para enfrentar os desafios do futuro. Nosso compromisso com conhecimento vai além das salas de aula. Oferecemos recursos e apoio para um aprendizado contínuo. Aqui combinamos ciência, consciência e humanismo. Venha fazer parte desta história. Venha fazer parte da Escola Superior Técnica de Saúde do Huambo. Bem-vindos ao Huambo, a cidade que respira conhecimento e desenvolvimento. No coração desta cidade está a Escola Superior Técnica de Saúde do Huambo, um espaço dedicado a transformar vidas e construir carreiras de sucesso. Aqui, combinamos tradição, modernidade, preparando profissionais de excelência para enfrentar os desafios do futuro. Nosso compromisso com conhecimento vai além das salas de aula. Oferecemos recursos e apoio para um aprendizado contínuo. Aqui combinamos ciência, consciência e humanismo. Venha fazer parte desta história. Venha fazer parte da Escola Superior Técnica de Saúde do Huambo. Bem-vindos ao Huambo, a cidade que respira conhecimento e desenvolvimento. No coração desta cidade está a Escola Superior Técnica de Saúde do Huambo, um espaço dedicado a transformar vidas e construir carreiras de sucesso. Aqui, combinamos tradição, modernidade, preparando profissionais de excelência para enfrentar os desafios do futuro. Nosso compromisso com conhecimento vai além das salas de aula. Oferecemos recursos e apoio para um aprendizado contínuo. Aqui combinamos ciência, consciência e humanismo. Venha fazer parte desta história. Venha fazer parte da Escola Superior Técnica de Saúde do Huambo.